Amados e preciosos irmãos de jornada, namastê. Gratidão, mestre, pela oportunidade de mais essa jornada na terra. Gratidão a Frei Luiz da Rocha Lima, pela oportunidade de participar desse projeto que o Senhor da vida lhes entregou na terra. Gratidão aos queridos irmãos dirigentes da casa, pelo convite a participar dela. Gratidão ao meu querido irmão Ari, por me convidar a participar especificamente desse trabalho das 3 horas dessa palestra. Gratidão a todos os presentes no lar de Frei Luiz, nas suas sessões, nas alamedas, na biblioteca, onde quer que estejam, trabalhadores da casa. Gratidão também àqueles que aqui vêm para tratamento, porque estão trabalhando, mesmo que estejam inconscientes disso. Principalmente se já entenderam que aqui estando, mas também lembrando e pensando naqueles que aqui não estão e que não são especificamente seus entes queridos, mas nossos irmãos da família humana, na hora tornamos-nos canal para isso. Que mais do que aquilo que aqui buscamos, possa, através de nós, se estender além das paredes da mendicidade do amor e chegar onde a vontade do Senhor da vida, que faz a vontade do Pai, possa levar ao socorro, o consolo, a esperança, a fé e tudo mais que todos nós necessitamos. Gratidão pelo apoio ao nosso trabalho, pois no momento dessa reunião, se sou capaz de sintonizar um pouco melhor, pode ter certeza, isso é resultado de todos aqueles que aqui estão, encarnados ou não, assim como aqueles que assistem ou vão assistir mais tarde. Gratidão. O que eu iria falar hoje tem como título: Você, Espírito. Há um tempo atrás, muito organizado, nosso irmão Ari me pediu: Odilon, eu preciso que você me dê títulos e o tema para os próximos 6 meses, para a gente organizar a palestra. E eu dei esse tema. Ontem, como eu sempre faço, fui me preparar para o tema, buscar, porque eu prefiro estudar várias coisas, mas na hora de trabalhar num tema, eu prefiro que aquilo venha. Surja, seja intuitivo, para que haja menos da minha interferência como personagem, pequeno, na condição humana, imperfeita que ainda possuo. E nada não consegui desenvolver. Quando ele me pediu, eu separei um dia para procurar o tema que eu iria propor a ele. E esse tema veio, mas veio fantástico. Nossa, gostei muito, falei, bom, é um bom tema, eu vou desenvolvê-lo. E aí escrevi. Ontem, por mais que eu buscasse tudo aquilo que me veio, quando eu entreguei a ele o projeto, não consegui de jeito nenhum. E eu percebi que eu estava desenvolvendo por mim próprio, sozinho. Estava faltando inspiração. Estava faltando aquele que realmente faz com que o que falamos aqui seja realmente útil, necessário. Não pelo que nós escolhemos, mas por aquilo que cada um presente necessita. Porque eles sabem o que cada um de nós precisa ouvir. E aí só houve um recurso. A prece. Mestre, não é para desenvolver esse tema? Outra coisa? Me ajude, mestre, a encontrar aquilo que me foi proposto anteriormente, quando eu dei o título e escrevi o tema e passei para ele. E aí fiquei em silêncio na sala. Televisão ligada, a televisão ficou ligada sem eu nem olhar para ela. Mas aí o tema mudou. O que afloresceu foi outra coisa. Então, diante de todos vocês aqui, eu quero pedir perdão, assim como ao Ari.
para mudar o tema. Se aqueles que vieram na perspectiva de ouvir esse desenvolvimento, você, espírito, eu quero pedir perdão para desenvolver outro. E esse outro tema é perdão. Exatamente perdão. Porque, olha, meus irmãos, há uma coisa em todos nós espíritos muito enraizada, muito, é muito presente em todos nós, das mágoas que criamos aos outros e das que temos. E todos nós temos muita. Os irmãos que nos perseguem normalmente são os magoados. Na maioria deles não são maus, não conseguiram se livrar da mágoa. E quem somos nós para falar que eles, por serem assim, tão pertinazes na ideia de vingança, são piores do que nós? Se ainda somos aqui, dentro de casa, com aqueles que estão dentro do lar, aqueles que deveríamos amar sobre todas as coisas. O perdão é uma necessidade muito grande, tanto é que na oração do Pai Nosso, está lá o perdão, passa, frisa isso, perdoar para ser perdoado. Então perdão é uma necessidade muito grande. A sala das compulsões, tem muitos irmãos que chegam lá, porque a crise foi dentro de casa, com o pai, com a mãe, com o irmão, com a tia, com o avô. E foi insuportável reencontrar nessa existência e não conseguir resolver, porque com certeza são mágoas de muitas outras existências. Lembre-se, as famílias se formam por adversários do passado, na tentativa do reajuste, a outra oportunidade de numa configuração diferente, receber o inimigo como um filho, e ele vem disfarçado com aquele que parece ser uma continuação sua, para que você ame-o como uma continuação sua. Uma mãe que passa com ele, a criança 9 meses no seu útero, dentro de si, é quase uma mentopsicose entre mente e sentimento, e às vezes é um adversário, uma adversária. Então o problema do perdão é muito grave e muito necessário. Concilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho. Lembra do mestre fazendo essa recomendação? Pois se ao chegar à cidade você não tiver conciliado com ele, ele entregará você às autoridades, a autoridade levará você ao juiz, o juiz vai entregar você ao carcereiro e você será aprisionado. Não se falava de outras pessoas, falava-se de quem? Quem é a autoridade? Quem é o juiz? Quem é o carcereiro? Nossa consciência, a lei divina em nossa consciência, que nos aprisiona. Então é preciso prestar atenção muito nisso. Eu e minha esposa, nesses 38 anos de convívio, tínhamos uma regra: eu nunca ia trabalhar sem fazer as pazes com ela se eu tivesse brigado. Isso era uma regra. Há quanto tempo que eu deixei você, fui chorando de saudade, até hoje não me conformei, pode crer, eu viajei contra a vontade, eu tinha medo disso. Pessimismo não, a gente sabe o que pode acontecer. Você pode sair para um trabalho e não voltar. Imagine, além da dor da saudade, levar uma mágoa, ou então deixar uma mágoa com ela. Então eu sempre falava, olha, amanhã eu vou trabalhar, está na hora da gente fazer as pazes. Ela, não vai ser fácil assim não, vamos fazer as pazes, eu não vou trabalhar assim e resolver isso não. Aí ele não queria aceitar, eu pegava ela à força, abraçava, beijava, ela ria. Sempre foi uma ótima forma de acabar com as brigas. Amanhã a gente continua, quando eu voltar a gente continua a briga, mas agora não. Nunca continuamos, porque esse tempo afastado dava tempo da gente repensar as coisas, rever quem estava errado, quem estava certo. Nunca continuamos depois. Então foi sempre uma forma muito boa de até evitar brigas, principalmente quando eu estava errado. Mas quantos de nós temos feito isso? Eu não estou falando só em relação à esposa, não. Há histórias profundíssimas que mexem com todos nós, porque todos nós temos
Até mágoas que não lembramos. Porque talvez eles não estejam num cenário atual, estejam do outro lado, ainda não encontramos. Mas que são pessoas que ainda nós não perdoamos. Não está encarnado nem próximo, mas nós não perdoamos. Não está na hora ainda desse encontro. São muitos. A gente magoou muita gente. Se somos capelinos, então, já vemos magoando outros desde capela. Mas o tempo todo na terra. Conseguimos imaginar quantos magoamos e quantos nos magoaram? Então faz necessário pensar um pouco disso. E exercício de fixação, perdoe-me para aqueles que já ouviram contar essas histórias. Mas qualquer professor sabe que para se fixar a matéria, a lição, é preciso repeti-la, repeti-la, repeti-la. E duas formas fantásticas de aprender é uma, o conto, a história, e o outro é a música. Tanto que quem fez cursinho aí e que tinha dificuldade de fórmulas de química, e o professor inventou uma música maluca lá e todo mundo guardava porque era música. E o universo é música. E o outro é o conto. É por isso que na Índia as tradições sempre eram orais. Tudo era na base do conto, a moral da história. Sabia que até hoje na Índia a educação, mesmo de matemática, é base em conto? A base do ensinamento é através de história, de conto. Até mesmo para ensinar matemática. Tem 5.000 anos, é um povo muito mais antigo, sabe o quanto a história fica registrada melhor. Principalmente se essa história não é só intelectual, ela vem acompanhada de sentimento. Ela fixa melhor. Então vou contar aqui uma história. História de perdão. Enquanto eu estiver contando, preste atenção no filmezinho que vai rodar na cabeça de vocês. Porque cada um vai ver a sua história, o seu contexto. E é isso aí que vai mostrar para você onde está o problema. E aí, baseado no que eu estou falando, cada um deve discernir aquilo que é verdade, aquilo que não é, e no seu contexto se é para ser usado ou não. Não sou um palestrante, sou um razoável contador de histórias. E alguém que gosta de refletir, pensar, discernir. E não só ler e repetir exatamente só o que leu. A gente precisa agregar valor e reflexão em cima de tudo que a gente tem estudado. Porque é isso que vai fazendo a gente conectar. E é por isso que faz aqueles que estão nos acompanhando do outro lado, nos inspirar, nos ajudar nessa sintonia. Essa história é de Divaldo Franco. Divaldo Franco nos conta uma história de uma irmã que ele tinha, e olha que era uma família grande, né? Eram 15, contando o pai e a mãe, 13 irmãos. E tinha uma irmã que não se dava com o pai em hipótese nenhuma. Não tinham conflito, não se conflitavam, mas ela era praticamente indiferente à presença do pai. Muito indiferente. E é claro que isso machuca o pai, né? Diz o que mais machuca o pai não é o problema com o filho, é com a filha. Tem até uma história, uma música que fala, né, desgosto de filha, como desgosto de filha. Eu acho que é de Djavan que fala. Machuca mais. Aquele que está na figura masculina, machuca mais quando é o feminino que se ressente. Então essa irmã dele tinha um problema tremendo com o pai. E o pai sentia isso. Um dia ele perguntou para Divaldo assim: Divaldo, se eu morresse, para sua irmã seria indiferente, não é? Divaldo era um menino ainda. Divaldo disse que aqueceu. O pai baixou a cabeça e chorou. Divaldo disse que então, nesse momento, ele estava no ônibus com o pai e olhou para fora, pela janela. E aí abriu-se uma janela, um quadro para ele, levando ele ao passado. E aí ele viu uma jovem, muito jovem, ainda adolescente, ser desposada por um homem, maduro já, lá na Argélia, na Idade Média, 300, 400 anos atrás. Ele a desposa, ela com aquele sonho, né, de família, filhos, um companheiro do lado.
A mulher, por mais dura que seja, mais racional, ela é lúdica. E existe uma princesa que será uma rainha de um lar. É do feminino isso. E aí o que acontece? Passado um tempo, esse homem atrai. Não satisfeito, a lagoa, a humilha da forma mais sofrida para uma mulher ouvir. Isso durante anos. Não satisfeito em fazer isso, ele a coloca num prostíbulo. Vocês conseguem imaginar um prostíbulo na Idade Média, no Oriente Médio? Que valor tinha a mulher no Oriente Médio naquela época? Hoje, elas são tratadas com uma certa diferença em relação aos homens. Vocês conseguem imaginar uma mulher no prostíbulo lá na Argélia, no Oriente Médio, na Idade Média? Pois é. Não satisfeito com isso, ele a envenenou e a matou. Quem eram esses dois personagens que ele estava vendo? O pai e a irmã. O pai e a irmã. Ele, educadamente, da forma correta e com a delicadeza, a sutileza necessária, contou para o pai por que a irmã tinha esse problema com ele. É claro que com certeza não entrou em detalhes sofridos, mas contou que ele estava comprometido com esse problema, que ela era assim em função de coisas do passado que ele realizou, que ele fez. É claro que ele já tinha passado sofrimentos atrozes, né? Porque ele estava numa vida mais tranquila. Mas antes dele encarnar agora nesse projeto com ela, com certeza ele deve ter passado sofrimentos atrozes para ajustar isso. E agora veio para conquistá-la. E ela não tinha encarnado desde a época em que ela faleceu lá na Idade Média. E veio o perseguindo como obsessora, sem o perdoar de jeito nenhum. Mas o Senhor da vida, né? Sempre cria configurações para dar chance do reajuste. E foi aquele momento em que os dois se encontraram na condição de pai e filho. Mas ela não conseguia, mesmo sem lembrar, não conseguia nem vê-lo como um pai. De jeito nenhum. E ele, é claro, o culpado, buscando perdoar, ter paciência e aceitar essa indiferença dela. No íntimo, né, o Espírito sabe que era o que ele merecia, mas ele não desistiu. E assim foi uma longa vida. Ela não criou família, ela não tinha apreço por criança nenhuma, ela não tinha relação com criança nenhuma, ela fria, não tinha afetividade praticamente. Nenhuma. Porque a falta de perdão costuma fechar esse registro aqui que a gente tem da água da vida. A água da vida para de jorrar. E o perdão é o que abre isso. É um deles. Mas com certeza ele fecha. E a água da vida não escorre. Ela estava sem água da vida. A água da vida estava só sustentando o seu existir. Animando o seu personagem encarnado. E aí passou-se a vida inteira assim. E aí já velho, avisaram ao Divaldo: Divaldo, o seu pai vai desencarnar hoje. Ele já está muito doente sobre a cama. Seu pai vai desencarnar hoje. Ele foi até a família, contou, chegou para essa irmã e falou: olha, me contaram que o papai vai embora hoje. Você tem que falar com ele. Porque se você não for, toda essa sua encarnação terá sido em vão. Toda ela. Em vão. Você precisa ir falar com ele. E ela resistiu, não queria ir. E falou: olha, eu tenho medo de ficar com ele. Você entra comigo na sala. Olha só. Estava muito marcado, né? O que aconteceu com ela. Ele falou: eu entro com você, mas você é que vai falar com ele. Ele não disse o que falar, ele só disse para ir falar com o pai. E aí Divaldo conta que ela entrou. Ele, que já estava praticamente em coma, abriu os olhos, olhou para ela e disse: filha, me perdoa se eu te fiz mal, minha filha. Pela primeira vez ela tocou a mão dele, nunca tinha tocado. Falou: te perdoo, pai.
Ele fechou os olhos e foi embora. E aí aconteceu uma revolução na história dela. Essa mulher insensível, fria para tudo, chegou para Edivaldo e falou assim: Di, eu quero trabalhar na Casa do Caminho. Nunca se interessou, caridade, nada disso. Eu quero trabalhar na Casa do Caminho. Aí ele falou: peraí, como assim trabalhar na Casa do Caminho? Não, a gente vai ver um lugarzinho, calma, fica calma. Como a mãe, ela estava muito velhinha, a mãe foi morar na Casa do Caminho, né? E ela foi também. E aí ela começou a trabalhar para as crianças, pediu para trabalhar com as crianças da casa, tinham 600. E ela passou o resto da vida dela bordando, e numa época onde não existia fralda descartável, ela cuidou de fraldas e daquelas crianças todas, e ainda coordenava um grupo de meninas que trabalhavam com ela. E ela viveu para aquelas crianças como nunca viveu em momento nenhum para outro ser. Sabe o que foi aquilo? Na hora que ela se propôs ali falar: pai, eu te perdoo, abriu. Ela abriu o registro da água da vida. E aí vem a necessidade de amar. E como mulher, pensa logo em quê? Nas crianças que ela não teve. A maternidade não vivida, que é a coisa mais sagrada no espírito nascido mulher. E aí, Edivaldo conta que ela trabalhou até a morte para aquelas crianças. Vocês entenderam a importância do perdão? O perdão não liberta o ofensor, o perdão liberta o ofendido. Se alguém te faz mal, ele está comprometido com a lei divina, e a lei divina vai lhe cobrar o devido ajuste. Você não pode aumentar sentindo mais raiva ou menos raiva, você não aumenta a carga de débito dele, nem diminui. Mas no momento que você não o perdoa, você se tornou escrava dessa mágoa e prisioneira a ele. Você se aprisionou. Conhecendo o que a espiritualidade nos ensina, será que ela, lá atrás, passou por isso sem nenhum mérito, sem nenhuma culpa? Será que lá no passado ela passou por isso sem que fosse um resgate? Será que aquilo aconteceu a ela sendo alguém sem débito nenhum como espírito? Não. Aquilo que ela passou lá era resgate dela. Possivelmente, em outros momentos, em outras circunstâncias, ela fez o quê? O mesmo. Esse espírito que lá na época fez isso e que era o pai atual, simplesmente foi um infeliz irmão que serviu de instrumento para que o mal que ela praticasse voltasse para ela. Jesus nos falando: o escândalo é necessário. Ai de quem trouxer o escândalo. O mal que você pratica necessita voltar. Você precisa expiar, passar a experiência e tirar a lição daquilo. Mas ai de quem se colocar como instrumento para que esse mal volte a você, porque naquela hora ele criou para ele aquilo. Alguém vai e te pratica um mal, é simplesmente retorno do que você semeou. Você semeou, mas você leva para o lado pessoal e resolve persegui-lo. Não, seja grato, expie, aprenda a lição e siga em frente. Porque esse irmão agora criou aquilo para ele, ele não precisa que você o persiga de jeito nenhum para que ele vá ajustar isso. Ele vai ajustar. Mas na hora que você persegue, você se torna prisioneiro dele. E você perde longo tempo. Eles estão resolvidos? Não. Foi muito breve. Foi muito importante. Depois de 300 anos, num impasse, foi muito importante ela já ter tocado e falado: pai, eu te perdoo. Vão se reencontrar? Vão se reencontrar sim. Dessa vez ela vai vir fazer família. Ela vai ter filhos, esposo. E em alguma outra configuração ela vai reencontrar para agora aceitar o afeto que ele tem para entregar a ela e do qual ele sente devedor. E ela agora vai aceitar. Ele precisa fazer isso. O reparo. Ele reconheceu o erro, ele expiou, mas ele tem que reparar.
Imagine essa cena aqui, meus queridos irmãos. Imagine essa cena. Um homem com problemas cardíacos vem numa casa espírita, assim como o lar de Frei Luís. E o problema que ele veio pedir para tratar é problema cardíaco. Já fez várias pontes safena, um montão de cirurgia, mas o médico falou: olha, você tem mais um ano de vida. E aí ele busca o recurso espiritual. Chega na casa, vai falar com o caboclo, com o preto velho. E aí ele fala... O caboclo ou o preto velho pergunta: filho, por que você está aqui, filho? Ah, eu vim aqui porque o meu coração anda muito mal. O médico falou que eu só tenho mais um ano de vida. Olha, eu reconheço, eu estou fora do peso, eu não faço exercício. O meu avô morreu de problema cardíaco, eu tenho esse problema na família, é genético. Mas estou aqui para ver o que pode ser feito. Filho, o filho está correto em ver a questão genética, filho. Está correto, realmente tem na sua família problema genético. Realmente o filho não faz exercício, o filho está fora do peso. Mas sabe o que está te matando o coração, filho? Eu vou te dizer, não é nenhuma dessas coisas. Quanto tempo você não vê seu pai, com seu filho? Você fala com seu filho, você conhece seu neto? Ou você fala com sua filha? Quanto tempo você não fala com sua mãe? Filho, você quer ser feliz e viver mais ou quer ter razão? O médico te deu um ano, filho. Você quer viver mais do que um ano? Vai buscar seu filho. Vai conhecer seu neto. Vai falar com sua mãe. E aí esse homem vai buscar, chora igual uma criança, porque era a mágoa que estava acabando com o coração dele. Apesar de todas as outras possibilidades que ele tinha, era a mágoa que estava matando ele. E aí ele vai buscar esse filho, tem a força de buscar. Não quer dizer que tenha que viver com esse filho, com essa mulher, se ela for muito difícil. A gente sabe que tem pessoas difíceis. E a perdoar não é se sujeitar a capricho de ninguém, não é ficar submisso. A gente tem que se amar. Mas você tem que resolver isso aqui dentro do coração de você. Você tem que ser indulgente. Sabe o que o Mestre Jesus considera caridade? 3 coisas é preciso para ser considerado caridade, pela forma de Jesus pensar. Primeiro, reconhecer o erro, admitir o erro. Não, perdão. Ser benévolos para com todos. Perdão. Ser benévolo para com todos. Indulgente para com os erros desses outros. E perdoar sempre. Isso é considerado caridade. Essas 3 coisas são essenciais para que haja caridade. Então, se você tem alguém muito difícil que te magoa, seja indulgente. Entenda, é estado de ignorância. Não é maldade simplesmente, é estado de ignorância, porque esse que está diante de você praticando mal é filho do divino Pai, imortal como você, num estado de ignorância, que possivelmente nós já tivemos atrás, e talvez de forma muito pior. Façamos pelos outros e vejamos os outros como a gente deseja, porque a gente ainda magoa e a gente ainda é ignorante. Precisamos perdoar. Isso nos cura. E esse outro que nos fez mal irá ter a oportunidade de, pela lei do amor e da justiça, se corrigir diante da lei divina. Olha que coisa interessante também. Uma outra história. Chico Xavier. Quem diria, né? Chico Xavier magoado. Alguém consegue imaginar uma coisa dessa? Passa pela mente de alguém uma coisa dessa? Chico Xavier tinha um cãozinho tremendamente doente. Muito doente. Muito doente. E sofria, esse cãozinho sofria. Chico deixava e acabava os trabalhos dele e vinha cuidar desse animal antes de dormir. Mas quase o Chico não podia dormir porque o bichinho continuava chorando, era muito trabalhoso.
Alguém num estado de ignorância muito primaz ainda, ansioso e preocupado com esse sofrimento, esse estado do Chico, não poder nem descansar por causa do animal, teve a infeliz ideia de acabar com o sofrimento do bichinho, acabar com o sofrimento do bicho e livrar o Chico daquele trabalho, daquela tarefa. O que é que essa pessoa fez? Resolveu tirar a vida do bichinho para acabar com o sofrimento do bichinho, em um estado de ignorância primaz, né? E aí o dia Chico chegou em casa e cadê o bichinho? E aí falaram, olha, ela matou. Era alguém muito próximo. Ela matou ele. Ela falou que ela não suportava ver ele gemendo, sofrendo, e ela deu descanso para ele. E para você também, Chico. Chico não disse nada, mas não conseguiu se livrar e internalizou aquilo. Passado 3 meses, Emmanuel apareceu para o Chico e disse a ele, Chico, temos um problema. Existe uma mancha escura em volta do seu coração. Isso está começando a atrapalhar nossas comunicações. E existe um detalhe, Chico. Se isso não for resolvido, isso vai descer para a matéria. A gente precisa resolver isso. Acho que falou, mas como é que a gente vai resolver isso? Você vai procurar saber o que essa pessoa mais deseja ganhar de presente. Vai comprar e dar para ela. Acho que falou, o quê? Ela mata um animalzinho, um cãozinho, eu ainda vou presenteá-la. Olha, Chico, a fórmula é de Jesus. Ele falou, bom, se essa é a fórmula que Jesus está indicando, eu vou fazer isso. E ele descobriu que o que ela mais queria em toda a vida dela é ter uma máquina de costura. Era uma mulher com uma vida muito paupérrima. E a única coisa que ela queria era uma máquina de costura. Chico foi, olha, todo mundo sabe que Chico não ganhava quase nada de pensão, né? Ele tinha que sustentar irmãos, um montão de gente. Ele comprou, ele deve ter pago essa máquina de costura até as parcelas, até desencarnar. E aí a história nos conta que ao entregar a máquina de costura para ela se transformou num foco de luz tremendo. Aquele espírito de estado ignorante se tornou num foco tremendo de luz. Essa luz foi envolver o Chico e envolveu o coração do Chico, e a mancha foi sumindo e desapareceu. Perdão. Perdoar. Quantos aqui não tem uma história assim? Quem aqui não tem uma história com o pai, com a mãe, com o irmão, com o tio, com a avó? Concilia-te enquanto estás a caminho. A minha filha mais velha, que hoje tem 35 anos, perdeu o meu pai, o avô dela, aos 5 anos de idade. E meu pai pulou muita cerca, tinha as dificuldades dele. E minha mãe, às vezes, né, não era perfeita, falava disso. Dessa relação difícil que ela teve com meu pai, que meu pai estava com outra. E ela, muito ciumenta, personalidade muito forte, tinha muito ciúme. E quando eu ia visitar meus irmãos, e ele estava lá com a outra mulher que levava a minha filha, ela era completamente arredia a ele. Ele carinhoso, fazia de tudo por ela, mas ela nunca se deixou se aproximar afetivamente dele. E ele, apesar das patadas, do chute na canela e de tudo que ela fez, ele ria. Nada, para ele ela era tudo. Ele era nordestino, ele nasceu em Alagoas, eu chamava ele de bichinho de coco. Sabe aquelas minhoquinhas gordas, brancas? Ela era muito branquinha, e falava, meu bichinho de coco. E aí ele morreu, e ela não fez essa aproximação dele. A minha filha, à medida que foi crescendo, foi ouvindo a família falar de como era meu pai. Como é que ele era alegre, brincalhão, todo mundo adorava ele. Ele tinha seus defeitos sim, mas todo mundo adorava. E ela começou a se ressentir porque ela não conheceu esse avô. Cansei de vê-la, adolescente, chorando por ter perdido a oportunidade de conhecer esse avô. Todo mundo falava bem dele, amava ele. E ela que o teve,
não aproveitou. Com certeza o Senhor da vida vai dar a oportunidade desse encontro. E ela poderá então corrigir essa infantilidade, né? Mas que será uma lição, porque infantil ou não, ela é um espírito em aprendizado. Meus irmãos, vamos perdoar, vamos nos libertar da mágoa. Esse que nos prejudicou, ele não vai se ver livre do ajuste com a lei divina. A sua raiva, seu ódio não aumenta em nada o débito dele. Não, a lei é justa. Mas essa mágoa, esse ódio que você tem por ele, te aprisiona a ele. E fecha o registro da água da vida. Lembra do que o mestre falou? Se te deres da água que tenho para dar, nunca mais terás sede. Vamos pensar nisso, porque eu tenho certeza que cada um viu aí alguém. Ou lá no passado, ou no presente. Resolva isso. Não perca essa oportunidade. Precisamos de perdão, ou ninguém aqui nunca magoou ninguém? Aqui ninguém nunca magoou ninguém? Agora que estamos buscando praticar o bem, pode ter certeza, tem uma turma na fila do outro lado. Alguns estão tendo acesso agora a você, te obsediando. Mas tem uma turma enorme ainda esperando. Vamos pensar nisso, mas mais do que pensar, vamos realizar. O mestre falando, aliás, as escrituras falando, se você vai ao altar fazer uma oferenda a Deus e souber que há algum problema com o teu irmão, algum mal-estar com o teu irmão, deixa a oferenda, a oferta, vá se conciliar com o teu irmão primeiro. E aí depois de conciliar com o teu irmão, volte e aí faça a oferta a Deus. Olha a importância dessa correção com o outro. Olha como isso é sagrado. Eu espero que tenha conseguido desempenhar aquilo que os irmãos me induziram a falar. Espero que vocês possam encontrar a força e o discernimento para perdoar, sem abrir mão do respeito que você tem que ter a você, a firmeza necessária para saber se impor aquele que às vezes não dá nem chance de você se aproximar. É o andar no fio da navalha. Você tem que amar e perdoar, mesmo que ele ainda seja agressivo, que se ele tiver uma chance ele vai te atacar de frio de novo. É andar no fio da navalha. Mas é uma lição tremenda, não só para essa relação com esse que está com problema com você, mas pela sua jornada. Desejo a todos vocês, meus irmãos, que vocês possam alcançar as mais elevadas aspirações de vossos espíritos. E mais do que isso, uma relação íntima com o Senhor da vida que habita em todos nós, que sustenta o nosso existir e que está plenamente à disposição para manifestar-se no mundo através de você. Olhar por teus olhos, ouvir por teu ouvido, falar por tua boca, tocar os outros por suas mãos e fazer os prodígios que ele e todos aqueles que o seguiram faziam em nome dele. Namastê. Eu quero dizer de público, está perdoado. Dalton, por favor. Uma boa tarde a todos. Na nossa chegada, mais cedo, bem mais cedo do que a assistência toda que está aí, o salão já tinha uma grande concentração de fluidos, né? Que ficam aqui acumulados, né, em função das orações de muitos irmãos que já estavam no salão, num silêncio aqui muito bonito, e propiciaram, então, as entidades, né, os recursos que elas necessitam para o tratamento de todos nós. Falangeiras de Maria que cuidavam hoje. Tinha um grupo de falangeiras aqui, sendo
sendo conduzidas aí por duas religiosas que fazem sempre aqui o trabalho do salão.